Graça e paz, queridos irmãos. Vamos neste momento continuar a nossa meditação sobre a oração sacerdotal, a oração de Jesus, capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. João, capítulo 17. E nós vamos ver dos versículos 15 ao versículo 18, que eu vou ler agora. João 17, capítulos de 15 ao capítulo 18, onde está escrito assim. João 17, de 15 a 18. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Amém. Nesse versículo 15 aqui, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Esse mal aqui, nós entendemos e sabemos que é o maligno, que os guardes do maligno. Pessoas acham estranho que Jesus tenha falado assim, pois acham que Deus poderia levá-los logo após Jesus, se não houvesse essa intercessão. O que Jesus está realmente dizendo aqui é o seguinte: Pai, seria tão bom para os meus discípulos se eles fossem tirados do mundo para a glória, mas isso não é o melhor para eles e para o teu plano. Assim, enquanto eles permanecem aqui para cumprir o teu propósito, guarda-os e protege-os com teu poder. Cristo sabia melhor do que ninguém sobre a operação da maldade neste mundo e conhecia bem a fraqueza de seus discípulos, porém sua confiança estava no poder amparador, cuidador de seu Pai. Nós vemos ainda aqui no versículo 15 ele dizer: protege-os do mal, do maligno. No original é maligno. Nós vemos que Jesus sabia que seus discípulos não apenas iriam enfrentar uma influência maligna, mas uma inteligência maligna que se chama diabo, Satanás, antiga serpente. Essa inteligência maligna que se mantém escondida atrás do cenário mundial. E ainda criou o mito de que ele não existe. Há muita gente que acha que ele não existe, é só uma ideia do mal. Cristo deixa bem claro que não apenas o mundo odeia os que seguem a Jesus, mas também o Deus deste mundo, o diabo, o odeia. A principal estratégia de Satanás para atacar os discípulos de Cristo é o engano. E ele já teve sucesso com essa estratégia lá no Éden. Tem tido ao longo da história. A dúvida a respeito da bondade de Deus levou o homem ao primeiro pecado, porque nos leva a perder a confiança em Deus. Até hoje, quantas vezes ouvimos as pessoas dizerem: mas se Deus é tão bom, por que o mundo está assim? Como é que ele pode permitir que crianças sejam tão fisicamente devastadas? Como é que ele pode
permitir tsunamis? Como é que ele pode permitir que um vírus desse corona esteja devastando com todo mundo? Onde é que está Deus nessa hora? É o que nós ouvimos. Até hoje não existe só a dúvida sobre a bondade de Deus, mas a negação da bondade de Deus. A raiz do pecado é não crer que Deus é bom. Vemos então Jesus dizer aqui no versículo 16: eles não são do mundo, como também eu não sou. Por causa da união de Cristo com seus discípulos, eles agora tinham um novo passaporte, mudaram a sua cidadania. Assim como Cristo, eles pertenciam ao reino celestial. Isso os levou a viverem dirigidos por outra autoridade, numa nova cultura, na cultura do novo reino, do reino de Deus. Aqueles que são novos na fé muitas vezes ficam desanimados quando se deparam com modos e atitudes mundanas em cristãos e pensam que eles não são convertidos. Devemos lembrar que é possível errar no caminho. No caminho nós podemos errar, mas não podemos errar o endereço. Arrependimento um dia pode e deve acontecer. Na sua primeira petição por seus discípulos, Jesus pede para que eles sejam guardados e protegidos do mundo, lá no versículo 13, como nós vimos aqui. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Mas na sua segunda petição, a petição é que eles tenham a medida completa da sua alegria. Agora vem a terceira petição. A terceira petição no versículo 17 é que sejam santificados. Santificados. A palavra santificar aqui significa estarem separados para o uso de Deus e estarem prontos para o uso, para que eles sejam úteis para Deus. Isso implica em dedicação e purificação. A vida cristã implica em ser cada dia mais e mais como Jesus. Quando lemos o versículo 17, percebemos mais claro a razão para Jesus pedir que seus discípulos continuassem no mundo, mas que o mundo fosse tirado deles. Não podemos impedir que o mundo nos rodeie, mas devemos impedir que ele esteja dentro de nós, dando as ordens, mandando, influenciando totalmente e poderosamente. Deus não quer mudar situações, Ele quer mudar pessoas. Não foi de fora para dentro que Ele pensou na nossa mudança, mas de dentro para fora. É lá dentro que tudo começa. Enquanto nós estamos muito interessados em nos preparar, nos vestir, nos maquiar, para que mudar todo o nosso exterior para influenciar a visão das pessoas, Deus está interessado em fazer um trabalho lá de dentro, uma mudança lá de dentro, para que Ele possa se agradar de nós. Deus usa 2 recursos para operar santificação em nós. Primeiro, é o Espírito Santo,
segundo a palavra. A palavra que Jesus chama aqui de verdade. O Espírito Santo não foi mencionado na oração, porque o Espírito Santo não tinha ainda vindo aqui quando Jesus está orando. Nós lembramos que Jesus Cristo está orando no capítulo 17 de João. Ele ainda não tinha ido à cruz. O Espírito Santo só veio 10 dias depois que Jesus tinha subido. Então, por isso ele não menciona o Espírito Santo. Nós vemos aqui que o Espírito Santo não tinha sido dado no capítulo 7 de João, no versículo 39. O Espírito Santo não teria sido dado antes que Jesus fosse glorificado. Santificação é um trabalho de Deus em nós. Não há quem possa produzir santificação. Não adianta outra coisa. É o trabalho de Deus. No versículo 17, o que Jesus diz é: Deus toma a sua palavra e, pelo poder do Espírito Santo, ele traz essa palavra a nós, abre o nosso entendimento e nos capacita a compreender e a guardar o que está ali naquela palavra. É um processo contínuo e, por isso, a necessidade de lermos e meditarmos na palavra de Deus. Jesus está aqui pedindo ao Pai que capacitasse aqueles homens para que eles realizassem o ideal, o plano que tu tens para eles desde antes da fundação do mundo. Que eles encontrem razão para a sua existência. Traze-os, ó Pai, a descobrir teu programa para as suas vidas através da verdade, que é a tua palavra. No versículo 18 está escrito: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus repete isso no capítulo 20, nós vamos ver no versículo 21. Isso é uma equação. Como eu fui, eles também sejam. Nós vemos que Deus envia uma semente. Ele planta uma semente na terra, a semente de filho. Se você quer colher limão, você planta uma semente de limão. Então, um dia terá muitos limões. Se você quer colher laranja, você planta uma semente de laranja. Deus plantou na terra uma semente, filho, porque ele quer ter muitos filhos. É isso. Então, esse filho de Deus, essa plantação é o verbo, é a palavra, é a verdade. Nós, como filhos de Deus, a nossa alimentação tem que ser a palavra. Tem que ser. Por isso nós vemos que à medida que o mundo vai caindo e piorando, a igreja vai usando menos a palavra. Por quê? Porque o alimento do Filho de Deus aqui na terra é a palavra. Se ele vai se alimentando menos dela, ele vai ficando anêmico, enfraquecido, até que ele não tem mais nada a ver com o reino, a não ser o carimbo. É incrível como lá no Antigo Testamento, Jezabel sabia disso. Se o povo não ouvir a palavra, eles deixam de adorar a Deus. E como é que eles aprendem a palavra? Ouvindo. De quem? Dos profetas. Então, vou matar todos os profetas de Deus e esse povo todo que adora a Deus vai adorar a Baal. Deu certinho. Ela sabia dessa equação.
É através de Cristo, o enviado, que o propósito de Deus é conhecido e o nome do Pai é glorificado. Agora, Jesus diz ao Pai que está enviando os seus discípulos da mesma maneira ao mundo. Para quê? Como a palavra de Deus. E assim como Jesus é a palavra, ele envia os seus discípulos sendo a palavra. Por isso que nós somos carta. Por isso que a nossa qualidade de vida, o nosso estilo de vida tem que ser o estilo do reino. Precisamos falar as coisas do reino. Precisamos estar o tempo todo, não precisa fingir. Só tem que se alimentar da palavra. É dessa forma o que Jesus está dizendo assim: como tu, ó Pai, me enviaste ao mundo como um canal da tua misericórdia, da tua graça. Assim eu os envio para que cada um seja um canal da tua misericórdia, da tua graça. Nós somos os canais pelos quais Deus derrama a sua misericórdia. O Salvador deve ser glorificado pelo testemunho e trabalho de seus discípulos. Nós que somos os discípulos do século 21, não podemos esquecer que no mundo o único meio para que o povo do mundo aprenda sobre Cristo é através do que nós mostramos e do que nós dizemos a ele. Isto é, através do nosso estilo de vida e daquilo que sai dos nossos lábios. Assim, cada cristão é um evangelista. Mas é necessário que você coma aquilo que entra na sua boca. A palavra de Deus entra na sua boca e vai ao seu coração. E quando você abre a boca, ela sai. A comida física que você come, ela entra, você digere e ela sai do seu corpo. Mas a palavra de Deus, a palavra é espírito e é vida. Ela fica no nosso coração para nos alimentar, de forma que quando nós abrimos a nossa boca, ela sai da nossa boca. E assim nós alimentamos multidões e fazemos com que o mundo ouça a palavra de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.